Armadilhas do mercado, manipulações, eu tenho certeza absoluta que você já caiu nisso. Mas existe um método, uma teoria que vai fazer com que você pare imediatamente de perder dinheiro caindo em manipulações, caindo em armadilhas do mercado e comece definitivamente a lucrar com elas. Eu estou falando da teoria de Richard Wyckoff, uma teoria super rica em conceitos, desenvolvida em 1930 por um dos maiores titãs do mercado. E sim, comemora, porque nesse vídeo você vai aprender uma das grandes técnicas dessa teoria, que é sobre a acumulação de Richard Wyckoff. Esse é um diagrama que vai te possibilitar prever uma reversão de tendência de baixa para alta e operar na causa, operar antecipado, na frente da maioria. E você já sabe, né? Quem opera na frente da maioria lucra muito mais, arriscando muito menos, errando muito menos, alcança a tão sonhada consistência. Então já deixa o seu like, compartilha esse vídeo, sério, clica no joinha, não custa nada e me ajuda muito. E sem mais enrolação, bora para o conteúdo, nem precisa falar, né? Fique até o final, porque esse conteúdo aqui vai te surpreender. Eu já separei aqui um exemplo prático no Bitcoin, mas editor, borra esse exemplo aqui direto no gráfico, porque antes vamos para a teoria. Eu desenhei aqui, pessoal, um diagrama de Wyckoff. Lembrando, a teoria de Richard Wyckoff possui diversos conceitos. Um deles é a acumulação. Só para refrescar a sua memória, na teoria temos as leis de Wyckoff, oferta e demanda, causa e efeito, esforço e resultado, e temos dois tipos de diagramas do preço. O diagrama de reversão e o diagrama de continuidade. E dentro do diagrama de reversão, temos o diagrama de acumulação e distribuição. E no diagrama de continuidade, temos a reacumulação e a redistribuição. E no vídeo de hoje, como eu falei anteriormente, iremos abordar sobre isso aqui, que é o diagrama de acumulação. Que fique claro, pessoal, o mercado trabalha através da causa e efeito. Como assim causa e efeito? Imagine que o mercado ele vem trabalhando em uma longa tendência de baixa. Essa tendência de baixa é possivelmente um efeito. O efeito, pessoal, é o movimento do mercado. Então imagine que temos o preço caindo. Essa queda vai despertar um sentimento de pânico e esse sentimento de pânico vai fazer com que a grande massa venda. Já ouviu aquela frase? Nas crises surgem as melhores oportunidades. Mas já se perguntou o porquê? Todo mundo fala isso, todo mundo repete, compra ao som dos canhões, venda ao som dos violinos, mas ninguém te explica a lógica por trás disso. Por que você deve comprar nas crises? Porque é em uma crise que surge uma acumulação de Wyckoff. E hoje você vai aprender isso. Então, recapitulando, efeito de baixa, tendência de baixa. Quando você tem esse cenário, temos muito pânico. Como assim pânico? A grande massa sente medo e todo mundo que está comprado, ao visualizar essa grande queda, começa a liquidar essas posições. E a liquidação de uma compra é uma venda. Então o sentimento de pânico gera venda no mercado. E esse excesso de venda vai gerar uma oportunidade para o smart money entrar, para o homem composto entrar, para os agentes de mercado entrar. Então aqui nesse cenário temos muita venda e essa venda gera liquidez, gera contraparte para quem quer comprar. Mas lembrando, quem compra no fundo, um big player, por exemplo, ele não vai comprar um Bitcoin, 2 Bitcoins, ele vai comprar zilhões de Bitcoins, então ele precisa dessa liquidez. É por isso que nas crises vão surgir as melhores oportunidades, porque nas crises teremos a liquidez suficiente para que o homem composto, o smart money, possa atuar. Então é aí que começa o processo de acumulação. Mas, Caio, por que ele não compra tudo de uma vez? Por que o homem composto ele não vai e taca a compra no mercado? Porque não tem a liquidez, não tem a contraparte para isso. Ele precisa ir comprando aos poucos. Por exemplo, ele compra aqui 5 Bitcoins, exemplo, o preço sobe, ele vende 2, mercado cai, ele compra mais 5, o preço sobe, ele vende 2, mercado cai, ele compra mais 5, o preço sobe, ele vende 2, mercado cai, faz aqui uma captura de liquidez no Spring, ele vai e compra 10, 15, 20 Bitcoins, acumula todas as suas posições. E a partir disso, o mercado ele vai e começa a desenvolver em sua tendência. E por que no processo de acumulação, o homem composto ele compra uma quantidade, depois vende um pouquinho, para que ele possa comprar sempre o mais barato possível, porque esse é o game do mercado, esse é o meta-jogo, comprar barato e vender caro, mas você não entende isso, é por isso que você não lucra, porque você está até hoje operando de forma básica, operando com técnicas amadoras, e sinto lhe dizer, técnicas amadoras, resultados amadores, técnicas profissionais, técnicas lucrativas, resultados profissionais e lucrativos. Se você plantar maçã, vai colher maçã, se você operar com técnicas profissionais, você será um trader profissional, e isso que eu estou te ensinando agora é uma técnica profissional
profissional. É por isso que você precisa agora clicar no like, compartilhar esse vídeo, ajudar no engajamento, porque sim, em 2025 eu serei o mentor, o professor que mais vai produzir conteúdo dentro do mercado financeiro no Brasil e no mundo. Então me apoie nessa jornada, porque 2025 será o melhor ano da sua vida. Então voltando aqui para o gráfico, voltando para a explicação. O processo de acumulação é um processo em que o homem composto atua acumulando, montando as suas posições. O Wyckoff percebeu isso e ele foi e deu um nome para essa situação. Ele chamou isso aqui de causa, ou seja, esse diagrama de acumulação nada mais é do que uma construção de causa, e essa tendência de alta seria o efeito. Porém, ele foi além. Wyckoff foi mais além. Ele começou a observar esse diagrama e falou assim: cara, eu tenho que botar nome nisso aqui. Eu preciso dividir isso em fases, eu preciso dividir isso em pontos. Foi aí que ele enxergou o quê? Que o diagrama de acumulação, ele inicia através de um PS. O que é um PS? Editor, joga na tela. Preliminar Suporte. Bora falar inglês, aproveitar que eu tô nos Estados Unidos, morando aqui uma temporada. Pra quem não sabe, eu tô aqui na Flórida, mais precisamente em Kissimmee, né, perto de Orlando. Então, bora gastar esse inglês. Então, PS, Preliminar Suporte, ou seja, primeiro ponto de suporte do preço. É aqui que entra a primeira demanda. Porém, lembrando, todo PS ele é perdido, porque no PS a demanda não é suficiente para girar o mercado. Então o preço continua caindo. Até que vem o Selling Climax. No Selling Climax, aí sim, temos um grande giro de mercado. Como assim um grande giro de mercado? É nesse Selling Climax que o dinheiro troca de mão. É no Selling Climax que o homem composto ele vai e absorve as ordens. Já ouviu falar que no Selling Climax tem pico de volume? Por que tem um pico de volume no Selling Climax? Porque aqui no Selling Climax o homem composto absorve. Lembra do cenário de venda proveniente do pânico? Essas vendas são absorvidas no Selling Climax. Então é por isso que o Selling Climax ele tem como característica ter um alto volume, porque volume significa quantidade de negociações. E quando a gente tem um cenário de absorção, a quantidade de negociações é muito elevada. Então aqui nesse cenário, o homem composto absorve e joga o preço para cima. E olha que interessante, o AR é um Automatic Rally. Como assim Automatic Rally? É um rally automático, é um movimento automático no preço. Mas por que isso aqui é um movimento automático? Porque no Selling Climax, como o dinheiro troca de mão, é só a gente pensar, o preço está caindo, a oferta está maior que a demanda. Quando a gente tem uma mudança desse nível, ou seja, quando a oferta ela é absorvida pela demanda e a oferta fica baixa e a demanda ultrapassa a oferta, temos um movimento de alta automático do preço. Então no Selling Climax, o dinheiro muda de mão, e quando a demanda ultrapassa a oferta, o preço sobe de forma automática. É por isso que o AR tem características lógicas e psicológicas de uma onda 1 da teoria de Elliott. Em ambos cenários, a gente tem um movimento que é consequência das absorções. E depois temos aí um secondary test. Normalmente, em alguns diagramas, temos ali o uptrend action. O que seria um uptrend action? O uptrend action é basicamente uma armadilha, uma uma indução do preço. E esse uptrend action tem a função de enganar o público, porque quando o varejo visualiza essa renovação de topo, ele fala: bora comprar, fundo triplo, ó, fundo triplo, fundo duplo, enfim, bora comprar. E é nesse momento que vem o Spring. Vou até colocar aqui. O que é o Spring, pessoal? O Spring, ele nada mais é do que a captura de liquidez. E essa captura de liquidez captura o quê? Captura os stops dos compradores, que estão aqui abaixo dos fundos, e também captura as ordens da galera que começa a vender, porque sim, muita gente quando visualiza um rompimento de fundo, começa a vender. O varejo opera assim. Como que o varejo opera? Você tem um nível de suporte bem definido, bate no suporte, ele compra, rompe o suporte, ele estopa a compra e muitas das vezes abre uma venda, ou se não estava comprado, abre a venda logo de cara. Então, quando o preço ele perde esse nível de suporte, tem muita liquidez no mercado. Liquidez proveniente dos stops dos compradores, da galera que comprou rompimento de topo, da galera que comprou aqui um quarto toque do suporte, e essa galera, essa liquidez vai toda para o bolso aqui, ó, de quem capturou. E lembrando, também o pessoal que vende a mercado, que é induzido por esse movimento de queda. Spring realizado, aí o preço vai e retorna para o canal. E nesse movimento aqui, ó, de teste, a gente tem uma oportunidade bizarramente incrível.
essa compra aqui, sem sombra de dúvidas, é uma das compras mais lucrativas do mercado financeiro e com o risco-retorno mais bizarramente alto que você vai enxergar na sua carreira como trader. Essa operação aqui ela é maravilhosa. Depois do teste, temos uma alta, o mercado faz aqui ó, um last point of support, último pontinho de suporte e depois rompe a resistência. Lembrando, o topo do AR e o fundo do Selling Climax que irão formar a linha no caso de resistência e linha de suporte do diagrama. Então, o que estrutura o diagrama? Essa linha e essa linha. E no rompimento da resistência, temos o que a gente chama de SOS, Sign of Straight, ou seja, é um sinal de força dos compradores, demonstrando que o efeito iniciou. Qual é o efeito? A tendência de alta. E depois o mercado volta para poder fazer um BU, backup, e aí sim retoma ao seu fluxo, joga para cima e faz a sua tendência de alta. O Wyckoff também divide isso aqui, pessoal, em fases, onde basicamente a divisão é assim. A gente vai ter aqui a fase A, aqui nesse lado, depois teremos a fase B. A fase B ela vem aqui ó, até antes do Spring acontecer. A partir do Spring inicia a fase C. Então aqui, fase B, depois a fase C. A fase C ela vai aqui ó, até o mercado fazer o teste e aí depois inicia a nossa fase D. A fase D ela vai até o BU, ou seja, até o backup do mercado. E depois aí sim inicia a fase E. Fase E de effect, de efeito, para que o preço continue trabalhando em sua tendência de alta. E agora você pode estar se perguntando se isso acontece em qualquer mercado. Sim, isso aqui acontece em qualquer um, Forex, Cripto, B3. Inclusive, aqui na descrição desse vídeo tem todos os links das corretoras que eu utilizo. Aqui tem a melhor corretora de B3, mini índice, mini dólar, e também a melhor corretora de Forex. E nesses links aqui, ó, você tem benefícios exclusivos. Ou seja, crie sua conta pelos links que estão na descrição e garanta bônus, presentes, benefícios exclusivos que você só vai encontrar nos links aqui abaixo. E agora bora pegar isso aqui, ó, e colocar no gráfico lá no Bitcoin. Separei aqui um exemplo rápido, olha que interessante. No ano de 2023, pessoal, lembrando, eu ocultei toda a minha análise aqui para poder ficar bem objetivo para vocês. Eu tenho o Bitcoin mapeado desde 2010, porém sempre nos vídeos eu vou ocultando para deixar objetivo, para não confundir vocês. Então olha só, o Bitcoin no final de 2021, ele iniciou uma grande queda. E essa queda ela durou ali até final de 2022, pessoal. Essa queda foi basicamente de 76%. E essa queda, pessoal, gerou um grande pânico. Lembra da historinha? Pânico, crise. Crise, venda, venda, liquidez. Excesso de liquidez, excesso de venda no mercado vai gerar pra gente um processo de acumulação, uma construção de causa. E foi aí que o Bitcoin começou a acumular. A gente teve aqui o preliminar suporte, depois tivemos o Selling Climax, depois o Automatic Rally, depois aqui ó, uma sequência de secondary tests, tivemos aqui o Spring, depois o mercado voltou aqui ó, num pequeno teste, subiu, testou novamente, olha que coisa linda, inclusive aqui ó, olha só que bacana. Esse teste que o mercado fez foi em cima de um order block, pessoal. Olha só. E com o Elliott alinhado. Onda 1, 2 simples, 3, 4 complexa e onda 5. E depois o mercado fez aqui, ó, um ABCzinho, buscou aqui, ó, essa região de demanda, que é um order block, uma região do SMC, e depois explodiu totalmente reto, levando o preço a fazer um SOS, subindo aqui, ó, mais de 54%. Depois de fazer o SOS, olha que interessante. Lembra desse ciclo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5? E isso fechou uma onda 1, depois tivemos uma onda 2, depois tivemos uma onda 3. Se essa onda 2 aqui ela foi simples, essa onda 4 vai ser complexa e foi uma flat irregular. E olha onde que o mercado voltou para poder fazer o backup, para poder fazer o BU, em cima de uma faixa de volume, da maior faixa de volume de todo o período em que o mercado ficou construindo causa, em que o mercado ficou em um diagrama. Aí o mercado foi e fez o BU em posição aqui ó, de onda 4 e explodiu fazendo um movimento de onda 5. E sim, esse diagrama que o Bitcoin fez que foi responsável por toda a reversão, pessoal. Então, se a gente for observar aqui, ó, o topo histórico do Bitcoin, porque aqui nesse gráfico não está mostrando o histórico completo, mas eu vou até mudar aqui, ó. Deixa eu dar aqui um Ctrl C e bora abrir aqui o Bitcoin da Binance. Ó, abri aqui o Bitcoin da Binance, olha que legal. Esse diagrama de Wyckoff, ele foi responsável por
toda a reversão da tendência de baixa. O Bitcoin ele desvalorizou mais de 70% e caiu bastante. Montou o diagrama de acumulação e aí sim o mercado girou. Desde o diagrama de acumulação, o Bitcoin vem subindo 567%. Tem noção disso? O diagrama de reversão foi a causa, olha só que coisa linda, e essa longa tendência está sendo o efeito desse diagrama de acumulação que aconteceu durante um baita tempo. Se a gente for pegar aqui esse período do diagrama, ele durou mais ou menos 300 dias. Isso porque estamos em uma análise macro aqui no Bitcoin. É aquilo que eu falo com vocês, a acumulação reverte uma tendência de baixa para alta. Preço sobe, construção de causa, porque preço cai bastante, gera pânico, pânico gera pra gente venda, e quando temos muita venda no mercado, vem aí o processo de acumulação. Então é por isso que nas crises surgem as melhores oportunidades. Tem noção que desde o diagrama de acumulação, a gente vem tendo aí mais de 600, 500% de alta no Bitcoin, na criptomoeda pioneira, que tem ali um market cap estratosférico. Então olha só, eu acabei de te entregar um conteúdo bizarro e você precisa dar o seu like, comentar aqui embaixo o que você achou, inclusive comente aqui o que você quer ver no próximo vídeo, e se chegou até o fim, coloca aí também nos comentários, hashtag até o fim. Então duas coisas, comenta a hashtag até o fim se você está ouvindo a minha voz nesse exato momento, deixa o seu like, isso aí é obrigatório, comenta, compartilha com geral e, além de comentar o hashtag até o fim, comenta aqui também o que você quer ver no próximo vídeo. Já sabe, né? A técnica liberta, 2025 será o nosso ano, melhor ano das nossas vidas, e bora para cima que é só o começo. Muito obrigado por assistir até aqui. E não se esqueça ó, de me seguir no Instagram, @CairoTrader, tá aí aparecendo na sua tela. E claro, rola a telinha para baixo e crie sua conta na melhor corretora de índice dólar. Para de operar em corretora ruim, pelo amor, clica aí e cria sua conta com benefícios, bônus exclusivos, várias vantagens que só tem aqui nesse link, e também na corretora de Forex, mercado cambial, mercado americano, bora lucrar em dólar. Tamo junto, agora sim, eu me despeço, valeu!